Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de outubro de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. Nós estamos nos momentos finais, já estamos com os corações saudosos do senador, Lívia, Flavinha, Ana. Quantos corações nós assim convivemos com a leitura desta obra espetacular. Para nós, assim, é muita alegria realmente. Nós vamos envolver o nosso amigo Alan, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Senhor Jesus, nós, os doentes da alma, nos reunimos em torno do Teu Evangelho, em busca dos dias melhores, aqueles que nos propiciam crescimento moral, aqueles que nos propiciam libertação. Nos ajuda, Senhor, como sempre tens feito, a que possamos refletir e viver em torno do Teu Evangelho. Que Tu estejas sempre conosco e que nós também, a nosso turno, façamos o mesmo em torno de Ti. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que as nossas personagens agora residem em Pompeia. Estamos no ano 78 depois de Cristo, numa tarde de verão. Estão no terraço Ana, Públio Lentulus e Flávia Lentúlia, conversando como eles fazem, é costume deles agora, toda tardinha, à noite, conversarem, recordarem sobre a Galileia e sobre Jesus. E o Públio, a Flávia pergunta se ele viu Jesus algumas vezes. Ele disse que só viu uma vez e recorda a ela a vez que ele o viu. E ele, agora, com o passar dos anos, ele questiona, se o que ele pediu para Jesus, se não era melhor que ela tivesse desencarnado, porque ela estava desenganada, à beira da morte, e a vida dela depois disso foi muito sofrimento. Estamos nessa parte, nessa conversa, os três no terraço em Pompeia. Flávia Lentúlia e Ana, que acompanhavam os raciocínios do senador desde muitos anos, lhe seguiam as conclusões morais, cheias de surpresa, em face da facilidade íntima com que sabia aliar as lições penosas do seu destino aos princípios pregados pelo profeta Nazareno. Disse Flávia Lentúlia depois de longa pausa. Na verdade, meu pai, tenho a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatar-me do mundo, considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado. Ajuntou o senador, cortando-lhe a palavra. Sim, ainda bem que me compreendeste. A vida e o sofrimento nos ensinam a entender melhor o plano das determinações de ordem divina. Antigos iniciados das religiões misteriosas do Egito e da Índia acreditam que voltamos várias vezes à Terra, noutros corpos. Nesse instante, o velho patrício fez uma pausa. Lembrou-se dos seus antigos sonhos, quando, se vendo com a indumentária de cônsul nos templos de Catilina, infligia aos inimigos políticos o suplício da cegueira, a ferro incandescente, quando se chamava Públio Lentulus Sura. Nos seus pensamentos caía como que uma torrente de conclusões novas e sublimadas, como se fossem renovadoras inspirações da sabedoria divina. Depois de alguns instantes, como se o relógio da imaginação houvesse parado alguns minutos, para que o coração pudesse escutar o tropel das lembranças no deserto do seu mundo subjetivo, murmurava, confortado,
na posse tardia do roteiro do seu amargurado destino. Lembrando, ele, na condição de Públio Lentulus Sura, no tempo de Catilina, pegava os seus inimigos políticos e levavam todos ao suplício da cegueira a ferro incandescente. Ele passou pela mesma dor? Poderia não ter passado? Se ele tivesse concordado com o convite de Jesus naquele momento. Hashtag fica a dica para todos nós. Nós temos também passados dolorosos. Mas quando decidimos ouvir o conselho do Cristo e abrir mão da nossa vidinha, abrir mão de atender os nossos caprichos pessoais, a nossa vaidade, o nosso orgulho, não necessariamente teremos que passar pelo ferro em brasa e pela cegueira. Então, o senador Públio poderia ter mudado toda a sua história. Assim somos nós. Então, é o amor que cobre a multidão de pecados. Agora, é até interessante, né, Carlinha? A Carla é que faz a voz da Flavinha. É interessante porque a gente para assim para pensar e diz assim: puxa vida, era só um sonho. Ele imaginou que tudo aquilo com Jesus também foi um sonho. Mas ao chegar em casa, a menina estava curada. A recuperação da menina foi enorme e todos os médicos tinham desenganado. Mas ele preferiu acreditar na sua prepotência, na sua vaidade, no seu orgulho. Dói, mas assim somos nós no dia a dia. Se a gente diz assim, hoje a gente olha para o senador, poxa, senador, por que o senhor não ouviu? Mas a gente olha para a nossa vida. Olha para a nossa vida. A gente, ao decorrer do dia, a gente serve aos nossos caprichos. Como a gente disse ontem no Evangelho, quando é que a gente sabe que o reino de Deus está em nós? Quando o soberano é Deus dentro de nós. Então a gente faz uma pergunta: Deus é soberano em mim? Ou eu sou soberano aos meus caprichos, à minha vontade? Então, se Deus ainda não é soberano em mim, logo o reino de Deus ainda não foi construído dentro de mim. O roteiro do seu amarguroso destino. Depois de alguns instantes. Hoje creio, minha filha, que se as energias sábias do céu haviam decidido a tua morte em pequenina, determinação essa que eu possivelmente contrariei com a minha súplica angustiosa de Pai, descoberta em silêncio pelo Messias de Nazaré no recôndito do meu orgulhoso e infeliz coração, é que deverias ficar livre do cárcere que te prendia, de modo a te preparares melhor para a resignação, para a fortaleza e para os sofrimentos. Certamente renascerias mais tarde e encontrarias as mesmas circunstâncias e os mesmos inimigos, mas terias um organismo mais forte para resistir aos embates penosos da existência terrestre. Então, olha a lucidez do senador. Ele aborda aqui até a reencarnação. E ele diz assim, ele tem a consciência que ele diz assim, olha, hoje creio, minha filha, que se as energias sábias do céu haviam decidido a tua morte, porque a morte dela era certa. Ela já estava entrando em agonia. Gente, ela exalava mau cheiro. A febre não baixava. A febre, ou seja, a infecção generalizada. Em pequenina, determinação essa que eu
possivelmente contrariei com a minha súplica angustiosa de pai, descoberta em silêncio pelo Messias de Nazaré, no recôndito do meu orgulhoso e infeliz coração. Então, gente, ele diz, você renasceria de novo, mais forte, mais preparada, e iria encontrar os inimigos que você teria que encontrar. Mas em outra situação. Você imagina que aquele período, os maiores inimigos dela estavam encarnados. Quem era? Aurélia. E o filho do André? O Saul. Teria um desencontro desse encontro. Você está entendendo? Então, Deus, o Criador, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, organiza as suas leis sábias, perfeitas. E nós, na condição de filhos infantis, nos achamos no direito de interferir com os nossos pedidos a Deus para que mude a história. Abrindo mão da oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nós terrícolas enxergamos uma encarnação. Deus enxerga a vida do seu filho. Uma encarnação é uma ida numa escola, como diz o nosso Emmanuel. Reconhecemos hoje, portanto, que há uma lei soberana e misericordiosa a que devemos obedecer, sem interferir no seu mecanismo, feito de misericórdia e sabedoria. Quanto a mim, que tive organismo resistente e fibra espiritual saturada de energia, sinto que, em outras vidas, procedi mal e cometi crimes nefandos. Minha atual existência teria de ser um imenso rosário de infinitas amarguras, mas vejo tardiamente que, se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de pecados do pretérito obscuro e delituoso. Agora entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da humildade e do amor, da caridade e do perdão, caminhos seguros para todas as conquistas do espírito, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. Olha, gente, quanta lição, sabe, nessa reflexão. Queria eu, aliás, todos nós estamos aí nesse pátio, nesse momento, nesse terraço, ouvindo a conversa do senador Públio, da sua filha e da Aninha. Olha essa reflexão dele. Minha atual existência teria de ser um imenso rosário de infindas amarguras. Mas vejo tardiamente que, se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de pecado do meu pretérito obscuro e delituoso. Agora entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da humildade. Gente, ensinamento imortal. Imortal morre? Não. O que não morre? Da humildade e do amor. Por que imortal? Porque uma vez essa conquista sendo feita, ela nunca mais perece dentro de nós. Então, se nós não somos humildes, e se ainda não desenvolvemos o amor é porque realmente nós nunca tivemos. Ou seja, nós estamos há séculos vaidosos, orgulhosos, presunçosos, egoístas e por aí se vai. Há séculos estamos vivendo isso. Do Cristo como ensinamento imortal da humildade e do amor, da caridade e do perdão. Tudo isso são imortais. Caminhos seguros para todas as conquistas do Espírito.
Gente, caminho seguro, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. Longe, porque se nós optarmos pela humildade, ponto para nós, nos livrou de círculos tenebrosos do sofrimento. Se nós optarmos pelo amor, o amor que nada espera em troca, beleza, nos livramos dos círculos tenebrosos do sofrimento. Se optarmos pela caridade, se optarmos pelo perdão, estamos livres de círculos tenebrosos do sofrimento. E lembrando o sonho que relatara Flamínio, nos tempos idos, concluía o senador com esse coração, com muita reflexão e dor, né? A expiação não seria necessária no mundo para burilamento da alma, se compreendêssemos o bem praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação desta prova, se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e bom. Um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras, mas a realidade é que, não obstante todos os preciosos alvitres do alto, continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Agravei desse modo meus débitos clamorosos perante a justiça divina, e não posso esperar magnanimidade dos juízes que me aguardam. Agravei desse modo meus débitos clamorosos perante a justiça divina e não posso esperar magnanimidade dos juízes que me aguardam. Então, mais uma vez, esse processo de autorreflexão. Então, qual é a lição que a gente vai tomando aqui no finalzinho do livro Há 2000 anos? Gente, quando nós reencarnamos, é direcionado o país, o estado, o pai, a mãe, a condição social. Isso é uma programação. A partir do momento que nós nascemos, que a nossa vida começa na vida intrauterina, a partir daquele momento, a mãe, que é a primeira educadora, ela já começa a construir a vida daquele ser. Não só a vida física, mas a vida psicoemocional. Porque ela já começa a educar ou deseducar. Então ali já começa a construir a história. A vida dessa criança na infância, se é educada ou não, se é solta ou não, se é permissiva ou não. Isso tudo vai contribuindo. Por isso a responsabilidade muito grande dos pais. Muito grande. Porque nós construímos personalidades. Eles vão trazer, mas vai juntar com o que nós ensinamos. A vida dele, esse transcorrer dessa vida, vai ser resultado do que ele recebeu na infância, desde a vida intrauterina, porque o meio vai interferir muito. Se o pai não tem o que ensinar, o filho não vai ter o que aprender. Falo de conduta moral. E assim a mãe. Uma vez isso estruturado, a família, esse clã, prepara para a vida adulta. E ele vai começar a traçar o seu caminho. Então, existe uma programação. Mas como existe um livre-arbítrio, não é uma determinação. Tudo pode mudar para melhor ou para pior. É simples. Sabendo que nós estamos no planeta de provas e expiações,
sabendo que eu sou um espírito encrencado com a lei, por que que eu vou perder tempo em não fazer meu esforço? Entende, gente? Está vendo como é simples a coisa? Não existe nenhuma doutrina que nos dê tanto subsídio quanto essa. O velho Públio Lentulus tinha uma lágrima dolorosa no canto dos olhos apagados. Mas Ana, que ansiosa lhe escutar as palavras e conceitos, e que se regozijava intimamente, verificando que o orgulhoso Senhor atingira as mais justas conclusões de ordem evangélica. Conclusões a que também ela havia chegado nas meditações da velhice. Esclarecia bondosamente, como se as suas afirmativas simples e incisivas chegassem no momento justo para a consolação de todos. Senador, todas as vossas observações são criteriosas e justas. Essa lei das vidas múltiplas em favor do nosso aprendizado nas lutas penosas do mundo, eu a aceito plenamente, pois, nas suas divinas lições, Jesus asseverou que ninguém poderá penetrar o reino dos céus sem renascer de novo. Presumo, todavia, apesar da vossa cegueira material e dos vossos padecimentos, que sei compreender em toda a sua angustiosa intensidade. Deveis trazer a alma plena de crença e de esperanças no futuro espiritual, porque também o Cristo nos afiançou que nosso Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Públio Lentulus sentiu que uma força inexplicável lhe brotava no íntimo, como se fora manancial desconhecido de estranho conforto, preparando-o para enfrentar dignamente todos os amargores. Murmurou de leve: Sim, sempre Jesus, sempre Jesus. Sem Ele e sem os ensinos de suas palavras que nos enchem de coragem e de fé para alcançar um reino de paz no porvir da alma, não sei bem o que seria das criaturas humanas, agrilhoadas ao cárcere dos sofrimentos terrestres. 7 anos de padecimentos infinitos na soledade dos meus olhos mortos figuram-se-me 7 séculos de aprendizado cruel e doloroso. Somente assim, porém, poderia chegar a entender a lição do crucificado. Nós estamos aqui no ano 78. O primeiro encontro dele foi com Jesus em que ano? 30 e o quê? 33. Então, meus irmãos, a gente está vendo aqui 7 anos de cegueira. Depois daquele momento doloroso, o encontro dele com Marcos, então apresentado como Ítalo. E o primeiro encontro dele com Cristo foi no ano de 32. Então, nós estamos falando aí de 46 anos. 46 anos. E esses 7 últimos anos, foi que, depois que ele perdeu a visão física, foi que ele aprendeu a enxergar com a visão espiritual e fazer verdadeiramente essa autoavaliação. O velho patrício, todavia, ao pronunciar a palavra crucificado, reconduziu o pensamento a Jerusalém, na Páscoa do ano 33. Recordou que tivera em mãos o processo do emissário divino e, só então, ponderou a tremenda responsabilidade em que se vira envolvido naquele dia inesquecível e doloroso, exclamando depois de longa pausa, porque foi o que nós estudamos lá atrás, ele poderia ter mudado toda a história. E pensar que para um espírito como aquele não houve sequer um gesto decisivo de defesa da nossa parte.
no angustioso momento da cruz infamante. A mim, que agora vivo tão somente das minhas recordações amargas, parece-me vê-lo ainda à frente dos meus olhos, com os tristes estigmas da flagelação. Foram duas ideias. O Pilatos não teve coragem de tomar uma atitude. A primeira ideia foi do soldado. Um soldado, na verdade, era vamos dizer assim, um capitão da guarda. Chegou com Pilatos e disse: olha, para acalmar a multidão, vamos dar aí umas flagelações, umas chibatadas em público, o povo vai se acalmar e pronto, e a gente libera, porque eles queriam liberar o Cristo, mas não queriam se dispor com o povo, nem o senador. Aí deram umas chibatadas no nosso Senhor Jesus ali em público, e nesse momento o senador, está aqui no livro, ele se aproxima de Jesus e olha. E ele diz aqui, olha, parece-me vê-lo ainda à frente dos meus olhos, com os tristes estigmas da flagelação, com as tristes marcas da flagelação que foi feita em Jesus. Nele concentrava-se todo o amor supremo do céu para a redenção das misérias da terra. E, entretanto, não vi pessoa alguma trabalhar pela sua liberdade ou agir efetivamente em seu favor. Menos alguém, exclamou Ana rapidamente. Quem chegou a ter esse gesto nobre? Não me constou que alguém o defendesse. É porque ignorastes até hoje que vossa digna consorte e minha inesquecível benfeitora, atendendo aos nossos rogos, se dirigiu imediatamente a Pôncio Pilatos, tão logo o triste cortejo havia saído da corte provincial romana para interceder pelo Messias de Nazaré, injustamente condenado pela multidão enfurecida. Recebida pelo governador no seu gabinete particular, foi em vão que a nobre senhora implorou compaixão e piedade para o divino mestre. Então Lívia chegou a dirigir-se a Pilatos para suplicar por Jesus? Perguntou o senador, interessado e perplexo, recordando aquela tarde angustiosa da sua vida, rememorando as calúnias de Fúvia a respeito da esposa. Respondeu Ana: sim, por Jesus, seu coração magnânimo desprezou todas as convenções e todos os preconceitos, não vacilando em atender às nossas súplicas, tudo fazendo por salvar o Messias da morte infamante. Gente, 46 anos depois. 46 anos depois. Olha o que ele disse. E, entretanto, não vi pessoa alguma trabalhar pela sua liberdade ou agir efetivamente em seu favor. Menos alguém, exclamou a Ana. É porque ignorastes até hoje que vossa digna consorte, minha inesquecível benfeitora, atendendo aos nossos pedidos, se dirigiu imediatamente a Pôncio Pilatos. Aí agora ele veio entender o que Lívia estava fazendo. Públio Lentulus sentiu, então, grande dificuldade para externar seus pensamentos. Com a garganta sufocada de emoção, dentro de suas amargas lembranças e com os olhos mortos, marejados de lágrimas. Ana, porém, recordou todos os pormenores daquele dia doloroso, relatando suas passadas emoções, enquanto o senador e a filha lhe escutavam a palavra, tomados de pranto no caminho da dor, da gratidão e da saudade. E era desse modo que, ao fim de cada dia, sob o céu brilhante e perfumado de Pompeia, aquelas 3 almas se preparavam para as realidades consoladoras da morte, dentro da claridade terna e triste das lições amargas do destino, na esteira das recordações amigas.
E assim nós finalizamos o penúltimo capítulo da obra Há 2000 anos. Meus amigos, o senador Públio tentou castigar a esposa. Ele criticava Lívia pela forma que tratava Ana. Quando Ana chegou e disse que tinha trocado a roupa com Lívia, a vontade dele era matar Ana. Esse era o senador. Jamais iria conversar com um servo. Ele não queria nem escutar a Lívia? Nem a Lívia ele queria escutar. Proibiu a Lívia de falar? Proibiu. Então, o que o senador fez? Ele quis punir Lívia com as próprias mãos. Ele quis punir Lívia com a sua justiça. Só que isso não cabe a nós. Não cabe. Gente, agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, ao amor de nossa vida, o nosso Senhor Jesus. E, em particular, agradecemos a esse coração generoso que nós conhecemos pelo nome de Emmanuel e que tivemos e temos a oportunidade de conhecer a experiência da vida do senador Públio Lentz. Então, que a espiritualidade amiga possa levar o nosso sentimento de gratidão a esses corações bondosos e as mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier. Que assim seja.